esforços, né? Vamos começar falando sobre a parte de vigas, e depois a gente vai prosseguir, né, nos próximos tópicos, aí, nas próximas aulas, a gente vai entrar na parte de pórtico e daí depois na parte de treliça, tá? Importante entender que o método dos esforços ele vale para todas as estruturas e a gente vai vindo de viga para entender os princípios iniciais e depois a gente vai aumentando, né, a complexidade lá em pórticos, tá? Então a gente usa o método dos esforços para quando a gente quer resolver estruturas hiperestáticas, quando as estruturas nossas equações de equilíbrio, as três equações, elas não são suficientes para resolver, né? No caso, isso aqui é uma viga contínua, que a gente mais utiliza aí na construção civil, na parte de concreto armado, na parte de metálica, onde a gente tem apoios intermediários. Então a gente precisa calcular de algum jeito. Esse daí o método dos esforços é um dos métodos que permite a gente estudar essas estruturas hiperestáticas. A gente separei essa aula aqui em definição e a equação de compatibilidade. É importante vocês já terem bem definido o que é trabalho virtual. Então tem que entender que o trabalho virtual é um método para a gente encontrar as deformações. E agora a gente vai unir essas deformações para resolver as estruturas hiperestáticas. Então imagina lá uma estrutura genérica, né? O apoio A, que é um apoio fixo, o apoio B móvel, C móvel, D móvel. Né? Isso aqui é bem comum na parte de concreto armado. A gente tem aí sobre os três trechos, né? Carregamentos e carregamentos uniformes, e também podemos ter carregamentos concentrados, né? Carga concentrada em cada um desses vãos aqui, L1, L2, L3, tá? Então aqui a gente chega que a gente tem aqui duas reações de apoio, uma, três, né? 4, 5. Então temos 5 incógnitas. Se a gente for fazer somatório de vertical, somatório de horizontal, um momento no ponto, não consegue resolver. Então tem três equações de equilíbrio. Então faltou 2 aí, né? Um grau 2 aí de estrutura hiperestática. Então a gente precisa encontrar duas equações de deformações, tá? Para resolver isso, a gente precisa fazer um somatório de estruturas isostáticas. Então, se eu conseguir pegar essa estrutura hiperestática, que ela está bem complexa, com vários apoios, eu simular aqui duas ou três estruturas isostáticas e somá-las, se eu condicionar deformações, eu consigo encontrar ou fazer essas estruturas isostáticas, o somatório delas ser igual a essa hiperestática. Então a gente poderia fazer, para transformar isso aqui numa isostática, a gente poderia tirar o apoio C e o apoio D. A gente ia ter aqui um apoio fixo, um móvel, três reações de apoio, eu ia conseguir resolver, só que eu ia ter esse balanço aqui grande, né? Poderia fazer também, tirar o apoio D e o apoio B, então ele vai ficar um fixo aqui e um móvel, então tenho três reações de apoio, também daria certo, mas continuaria com balanço. Poderia manter a minha estrutura igual, então as cinco reações, e eu poderia botar duas rótulas, né? Se eu botar duas rótulas, eu teria mais duas equações aqui de somatório de momento igual a zero em B, somatório de momento igual a zero em C, só que aí eu ia ter uma estrutura que não seria tão parecida assim com a estrutura que eu preciso, tá? E a minha quarta opção, que ela é uma das mais fáceis de resolver, que seria retirar o apoio B e o apoio C, e eu teria essa estrutura isostática aqui. Por que essa aqui é mais fácil para resolver? Se eu só tiver um carregamento aqui, uma carga distribuída, o gráfico dela vai ficar uma parábola. Então é mais fácil de resolver quando eu mantenho os apoios nas extremidades, tá? Então eu vou optar por fazer nesse modelo aqui, e vocês tendem nos exercícios a sempre fazer nesse tipo de modelo, tá? Dá para resolver dos outros, mas aí seus diagramas para fazer a combinação lá na tabela de deformação, ele fica um pouco mais difícil para combinar, tá? Mas é possível realizar dessa maneira. Então eu vou ter um sistema principal, que eu tirei esses aparelhos aqui do meio, tá? E no sistema principal eu mantenho a minha carga real, tá? Esse sistema principal, eu vou chamar ele de E0, que é a minha estrutura zero, tá? Essa estrutura E0, a deformação dele é para baixo, então é uma parábola, tá? No ponto
onde eu tinha um aparelho de apoio aqui, eu vou chamar essa deformação bem onde estava o aparelho de apoio aqui no caso B, de delta 10. Por que delta 10? Porque o 1 ele é o local, tá? Então a minha localização. Então se eu estou substituindo o primeiro aparelho de apoio aqui, o B, eu chamo ele de 1. Esse próximo aqui vai ser o 2, tá? Então toda vez que eu começar com o meu delta com o número 1, eu sei que vai ser nesse ponto aqui que eu estou mexendo, medindo a deformação. E o 0 é a causa dessa deformação. Qual que é a causa dessa deformação? A estrutura E0. Isso vale também para a reação de apoio aqui do ponto C, tá? Exatamente no ponto C. Ele vai virar o delta 2, que é o lugar 2, da estrutura 0. Então, quando eu marcar no E0, todos os meus deltas, se eu tiver aqui mais uma viga lá com 20 aparelhos de apoio, todos os deltas vão começar com o número do local, então ele iria até o 20, e o segundo número aqui sempre seria o 0. Tá? Ela é uma estrutura parecida com a estrutura real, né, com a nossa estrutura hiperestática lá, só que com que é o condicionante? Que essas deformações aqui elas não existem, né? Então, lá numa estrutura real, ele deforma aqui, faz uma parábola, aqui dá 0, uma parábola, e aqui é uma parábola. Deformação, não é momento, tá? Estou falando da deformação, porque o aparelho de apoio está aqui, então no aparelho de apoio a deformação é 0. Por isso que eu preciso criar uma estrutura E1, para eu somar com essa aqui, e ela ser igual à estrutura hiperestática que a gente fez, tá? Então, na estrutura E1, eu repito todos os aparelhos de apoio, tá? Então, eu coloco aqui o fixo, que eu fiz em A, e aí o modelo que eu escolhi, que é o outro aparelho de apoio, sei lá, em D, tá? Ele precisa ser igual. E aí eu tenho uma carga aplicada para cima, né? Que é o meu x1 igual a 1, e essa minha estrutura, ela se deforma com a parábola para cima, tá? Por que que eu aplico um x1 aqui? Porque ele é exatamente onde estava a reação de apoio B, que eu quero descobrir, né? O meu VB. Então sempre eu vou aplicar o x1 onde eu quero encontrar o meu VB, que é na mesma linha que eu estou colocando os meus deltas. E aqui eu vou marcar o meu delta 1, 1, tá? Que ele está para cima, que ele é devido à minha carga x1. Por que delta 1? Delta 1 porque eu estou no lugar 1, no local 1. E esse 1 aqui é da estrutura 1. E aqui do lado eu vou ter o delta 2, 1. 2 do local e 1 da estrutura 1. Como eu vou encontrar, né, duas reações de apoio, eu preciso ter o x1 e também o x2. Então eu vou ter o E1 e também o E2. Se eu tivesse que encontrar 3, eu teria o E3, tá? Mas como eu só quero encontrar duas reações de apoio, que é a que eu preciso por ser uma estrutura hiperestática, eu vou só até a estrutura E2. E a E2, vocês devem estar imaginando aí que eu preciso aplicar um x2 lá no ponto C, né? Onde eu quero encontrar a minha reação de apoio. Tá? A reação estava para cima, né? Que a gente sempre coloca a convenção, então x2 igual a 1 a gente coloca para cima. Aqui a gente vai ter um delta 2, porque é o local 2, devido ao E2, então delta 2, 2. E aqui o delta 1, 2, né? Que conclusão que a gente chega isso aí? Na equação da compatibilidade. Então a gente criou três estruturas, né? E essas três estruturas, elas têm que se somar e elas ser igual à estrutura hiperestática. Então eu tenho lá o E0, né, que eu vou somar, e aqui ele me gera um delta 1, 0 e delta 1, 2. Eu tenho o E1, que eu apliquei um x1, a viga foi para cima, né, deforma para cima, então aqui tem um delta 1, delta 2, 1. E a estrutura E2, né, que eu apliquei um x2, delta 2, 2, delta 1, 2, tá? Pode ver aqui que os locais, ó, tá tudo aqui os deltas começando com 1, ó, porque tá na mesma linha. Aqui o 0, que é estrutura 0, 1, estrutura 1, 2, estrutura 2. Delta, tudo 2 aqui, o primeiro que é o local. Aqui o segundo 0, que é estrutura 0, 1, que é estrutura 1, 2, que é estrutura 2. Qual que é a equação que a gente chega aí, né?
que se eu somar o delta 10 mais o x1, só que aqui eu coloquei uma carga unitária, né? x1 vezes delta 11 mais o x2 vezes delta 12, essa condicionante aqui, ela tem que ser igual a zero. Então, se eu somar todas essas deformações, ela tem que ser igual a zero para ser igual à minha estrutura real. Por quê? Na minha estrutura real, eu tenho uma reação aqui VB, em que aqui eu não tenho deformação. Então, a hora que eu somar todas essas deformações aqui, para ela ser igual a uma estrutura real, uma estrutura hiperestática, tem que ser igual a zero. E o mesmo vale para reação de apoio, que no VB, no VEC, que é a segunda incógnita que a gente está encontrando aqui, né? Então, ó, delta 20 mais x1 vezes delta 21 mais x2 vezes delta 22, tá? Quando a gente passa os x aqui para a equação, esse x aqui, ele não é mais unitário, tá? Por que ele não é mais unitário? Porque eu quero encontrar quanto vale o meu VA e quanto vale o meu VB. Se eu colocar ele unitário, ele não vai zerar, tá? Porque aqui eu estou usando o meu carregamento real. Então, o meu x1, ele vai virar aqui a minha incógnita, o que eu quero descobrir, né? Aqui, lá quando eu for fazer meu trabalho virtual, eu calculo ele como igual a 1. Mas quando eu for resolver a minha equação aqui, eu substituo aqui o x1 por VB, que é o que eu quero descobrir, e o x2 por VC. E o delta 10 eu vou montar através do trabalho virtual, com carregamento real, e vou aplicar uma carga unitária nesse ponto. O delta 1 eu vou pegar esse E1, vou fazer uma carga unitária nesse ponto que eu quero achar uma deformação, e todos esses deltas aqui eu consigo encontrar através do trabalho virtual, conforme eu vou mostrar aí nos exemplos para vocês aí abaixo, tá bom? Então o que é importante entender é que eu tenho as deformações, e eu acho o meu x1 e o meu x2, são o meu VB e o meu VC, para essa estrutura aqui inteira, o somatório dessas três aqui isostáticas ser igual a uma estrutura hiperestática. Essas equações aqui, eu consigo trabalhar elas no formato de matriz também. Por que matriz? Porque quando eu uso um software estrutural, para resolver matriz é mais fácil e mais rápido, tá bom? Então abaixo aí dessa videoaula aí da parte teórica vai ter os exercícios teóricos aí, práticos aí para a gente conseguir entender bem o funcionamento aqui e o cálculo dessas deformações.